O zumbido de 19 Hz ainda ecoava em meus ossos, mas agora era diferente. Não era mais um som de ameaça. Havia uma cadência, um ritmo que me guiava. Depois do blackout e da contagem regressiva, a única coisa que minha mente conseguia processar era que eu precisava do meu avô. Aquele homem, com suas histórias malucas, era o único que poderia me dar um norte. O pergaminho com o símbolo do quarto caminho, o mapa estelar e a palavra Elindra era a prova de que eu não estava louco. Era a prova de que eu estava no caminho certo. A casa dele ficava isolada, no interior de Nova Jersey, aninhada em um bosque de pinheiros onde o ar era tão frio que parecia crepitar. O silêncio era profundo, mas não vazio. Senti a presença, a mesma que senti na estrada, mas aqui era como um sussurro distante, não um rugido. Eu o encontrei na varanda, em sua cadeira de balanço, olhando para o céu, uma xícara de café esfriando em suas mãos enrugadas. Seu olhar era distante, profundo, como se estivesse observando algo muito além das estrelas. Ele não se surpreendeu quando me viu. Era como se estivesse me esperando. Eu apenas coloquei o pergaminho sobre a mesa de madeira e ele acenou com a cabeça. Achei que demoraria mais, foi tudo o que disse. Foi então que a névoa, que havia se tornado minha maior inimiga, se manifestou na conversa. Ele me explicou que a neblina não era apenas vapor, mas uma manifestação da energia do consórcio. Eles não operam em 3 dimensões, meu neto. A neblina é a borda. A fronteira para o que eles chamam de o quarto caminho. Ele pegou o pergaminho e traçou o símbolo do Triskelion. Os 3 círculos representam as 3 dimensões que conhecemos. Mas a quarta espiral, ela é o portal. Ele me disse que os avistamentos de New Jersey, desde a histeria de A Guerra dos Mundos até os drones do Picatinny Arsenal, não eram apenas observações. Eram ensaios, testes para o que ele chamava de fase de convergência. Eles estão sincronizando nossa realidade com a deles, dobrando o tempo e o espaço para que possamos coexistir, mas em uma condição de total submissão. Meu avô, com sua voz rouca, confessou que durante seu tempo no exército, ele esteve em uma unidade de inteligência focada em anomalias. Ele sabia da existência de laboratórios subterrâneos, onde soldados eram expostos a luzes que distorciam a mente, mas o objetivo real era fazer com que eles enxergassem a quarta dimensão, ou o quarto caminho, como eles chamavam. Ele então me mostrou arquivos confidenciais que tinha escondido, papéis amarelados e cheiro de mofo, mapas antigos, fotografias granuladas e anotações feitas à mão. Ele abriu um dossiê com o nome de Operação Prato, uma investigação militar brasileira sobre avistamentos de OVNIs no Pará, na década de 70. As pessoas viram luzes que atiravam raios e feriam as pessoas, disse ele, mas não eram ataques, eram amostras, coleta de dados genéticos e espirituais dos nativos. Os Greys estavam coletando material para uma espécie de catálogo biológico, usando o terror para garantir o anonimato. O zumbido de 19 Hz em minha mente pulsou, como se o dossiê estivesse ressonando com minha própria experiência. O tempo estava se esgotando e ele parecia saber disso. Outro arquivo, nomeado Las Caras de Nazca, mostrava uma teoria do avô sobre as linhas de Nazca no Peru. Todos pensam que são apenas geoglifos para alienígenas antigos, ele sussurrou, mas as formas de animais, de seres, elas são mapas de frequências. Os reptilianos usaram o conhecimento local para criar um sistema de pontos de poder, que canalizavam a energia telúrica da Terra. Essas linhas são a espinha dorsal de um sistema que manipula a influência política e o controle subterrâneo, usando rituais humanos como combustível. Ele apontou para uma das linhas, que curiosamente tinha um padrão que se parecia com o Triskelion. Meu avô falou sobre a Irlanda e suas lendas celtas. Ele argumentou que os Pleiadianos, conhecidos por serem benevolentes, não eram tão inocentes. Eles moldaram mitos e folclores, explicou. A lenda dos Tuatha Dé Danann, que vieram de uma terra distante e trouxeram sabedoria, é uma sutil manipulação. Eles plantaram as sementes de crenças na espiritualidade e na ecologia para que,
quando eles precisassem, pudessem se conectar com uma população mais receptiva. As advertências deles sobre o quarto caminho são reais, mas são também uma jogada para nos converter em seus aliados contra outras raças, como os reptilianos. Então ele me mostrou um documento do Japão. Falava sobre a lenda do Tengu, um ser mitológico que se dizia habitar as montanhas. As pessoas acreditam que são demônios ou deuses, disse ele, mas meu dossiê diz que eles eram nórdicos, seres que usavam a manipulação de crenças humanas para forçar a sociedade a se organizar de uma certa forma. Os nórdicos queriam manter a ordem, a hierarquia e o respeito à tradição. Eles manipularam a cultura japonesa para proteger suas reservas de minerais raros escondidas nas montanhas. Ele me entregou os dossiês, cada um com um nome e um local. O maior truque dos alienígenas é fazer a humanidade acreditar que eles não existem, ele disse, as palavras ecoando com uma verdade inegável. Eles estão usando as nossas guerras para seus próprios fins. A disputa por petróleo, terras raras, água não são nossas, são deles. Os governos, os exércitos, todos nós estamos sendo manipulados como marionetes, lutando por um arsenal que não nos pertence, em nome de um consórcio que nem sabemos que existe. A realidade que eu conhecia, que já havia sido estilhaçada na estrada de New Jersey, agora se pulverizava por completo. A história era muito maior do que eu podia imaginar. Meu avô me deu os nomes e endereços de contatos em cada país, pessoas que, como ele, guardavam a verdade. Você precisa ir, ele me disse. O pergaminho não foi um erro, foi uma escolha, a sua escolha. A contagem regressiva havia terminado, mas uma nova jornada estava apenas começando. Os arquivos que eu tinha em minhas mãos me davam a certeza de que a busca não era mais sobre o que aconteceu comigo, mas sobre o que está acontecendo com o mundo. Os trilhos do quarto caminho estavam postos, e agora eu era o passageiro que tinha que alertar o mundo. A voz de Elindra em minha mente não era mais uma ameaça, mas um guia. O próximo passo me levaria à Amazônia. O que eu encontraria lá eu ainda não sabia, mas algo me dizia que seria a chave para a próxima parte da conspiração. A cada novo episódio de O Segredo de Elindra, um novo segredo dos vários universos serão revelados. Para não perder o próximo passo dessa jornada e desvendar cada peça do quebra-cabeça. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe com alguém que também adora teorias, mistérios e o desconhecido. Sua ajuda é fundamental para que mais pessoas se juntem ao segredo. E lembre-se, a história é contada por aqueles que a descobriram, mas ela pertence a todos nós.